Seja bem-vindo a mais um programa Tá Ligado, né, Fernandinha? Isso, um domingano bem gostosinho. Mais um domingo em casa, mas tá em casa, não tá ligado, né? Não tá ligado, gente. É verdade, o mês de agosto acabou, o calorzão tá aí ainda. E a gente foi pra onde no mês de agosto? Eu não fui pra canto A nenhum. gente trabalhou, mas aonde a gente queria estar? Onde a gente queria estar? Eu queria estar no Brasil. Eu também queria estar no Brasil. E você queria ir pra onde no Brasil? Eu queria ir pra Fernando de Noronha, tirar uns 10 dias naquela ilha maravilhosa. E quando voltar a trabalhar 2 anos pra pagar o aluguel, né, gente? Porque Fernando de Noronha tá fora da... Aí tá trabalha, rala pra pagar as contas que gastou no Brasil. Não dá. Mas, na verdade, eu tô com saudade já da minha família, já. Ai, nossa, eu fui lá em março e já tô com aquela saudade daquele baião de 2, com queijo coalho. Eu fui em janeiro e eu já tô com saudade já da comidinha da minha mãe. Um beijo, Fortaleza e Ceará! Do aconchego da família. A gente sempre sente falta, né? É verdade. Mas a gente é imigrante, estamos aqui e a gente tem histórias incríveis e pessoas incríveis no nosso programa, e o Tá Ligado né? É pra gente matar essa saudade aí, um pouquinho dela, trazendo convidados super especiais. E falando em convidados super especiais, quem é que tá aqui hoje com a gente? Olha, a gente tem a Vilmara Santos, que ela é fotógrafa e jornalista e mora aqui em Braga, em Portugal, e contou um pouco da sua história de sucesso. Nós temos também um convidado super especial, que é o compositor das estrelas, Antônio Villeroy. Gente, olha, minha garganta estranha, quando não te vejo, me vem o desejo doido de gritar. Parece que a gente tá bêbado. Mas tudo bem, gente, olha, essa música, entre outras, né, Vários sucessos várias dele. Novelas da Globo, ele é premiado. 40 anos de sucesso. De sucesso, porque né? realmente uma carreira musical e artística de 40 anos tem que ter muito sucesso pra sustentar. E ele veio aqui não Tá Ligado contar a história Que dele, honra, gente. Que honra. Vocês têm que assistir. Olha, fica do programa do começo ao fim, que tá muito gostoso. Hoje tem saia justa também, né? Olha, gente, pra dar uma risadinha aí. Tem que aliviar aí. Não é só choro e emoção, né? Também é risada e alegria. O programa tá uma delicinha, como sempre. Então confere aí. Esses 2 delícias aqui, ó. Claro, meu amor. Enquanto a Terra suca o espaço curva em torno do Sol, e o Sol percorre a curvatura de uma elipse ainda maior, os átomos reúnem-se formando um objeto, mas o elétron não revela o seu trajeto. Aonde se escondeu, estava agora aqui, vou dar no outro lugar, quem sabe no Havaí. Eu fui de avião, levei o dia inteiro, mas o elétron vai e volta bem ligeiro. O universo se expande como as ondas do mar, vai balançando as estrelas salpicadas no olhar. Quanto isso, há quem diga que a Terra é plana, e ainda diz que a ciência que é sacana. Que teoria estranha, coisa esquisita, enquanto leigo tudo afirma, o gênio hesita. Isso já vem de longe, a história exemplifica, quem perde o bonde se confunde, se complica. A gravidade atrai por centro o espaço-tempo ao seu redor, como 2 seres que se encontram pela força do amor. A arte e a ciência se completam no saber, e tudo fica mais gostoso com você. Que coisa ali atrai, o que você repele, contrários ou iguais, aí você confere. Enquanto espero ver que o elétron se revele, aprendo física estudando com Rovere. As plantas sorvem e devolvem o oxigênio do ar, e nos ensinam a utilizar a energia solar. Mulheres dão à luz e isso é muito lindo, e as magnólias no quintal seguem florindo.
A mais antiga flor que habita o planeta sobreviveu até ao choque de um cometa. E quem quiser saber um pouco mais da história, vá direto perguntar pra Magnólia. Vá direto perguntar pra Magnólia. Vá direto perguntar pra Magnólia. Então, vocês acabaram de ouvir a música Canção da Magnólia. E a gente tem a convidada aqui no nosso programa hoje, né, Jota? A convidada. A convidada. Olha a pele dessa morena. Vilmara Santos, ela que é jornalista, fotógrafa e empresária natural da Bahia. Por isso esse sorrisão lindo, né? Baiano tem sempre esse sorriso, Na né? verdade, Simpatia. é uma energia diferente. É. Né? O Nordeste tem essa bênção, essa luz, esse axé. É verdade, vocês trazem consigo essa coisa boa, sabe? Que vem assim, parece que de dentro. E ela também, ó. É por isso que até hoje pergunta o que é baiana. É verdade. Boa, é verdade. Até hoje ninguém sabe, Ninguém- nem conto, É nem segredo. Nem conta, é Segredo. segredo. Segredo dos deuses. Vilmara, seja bem-vinda ao nosso Obrigada. programa. Muito obrigada. E me Fernanda. fala, Obrigada, me conta Jota. um pouquinho assim de você. Você que chegou aqui em 2015, né? Sim. E aí depois voltou, 2017 veio de novo e falou, é Portugal que eu quero. É Portugal que eu quero. Sim, eu vim em 2015 para Portugal. Na época eu passei por um processo seletivo para vir estudar na Covilhã. Então, imagina sair da Bahia, volta de 40 graus, e chegar na Covilhã ali por volta de 7 graus. Alguns dias bateram 4, outros menos 2, menos 3. Nossa. Então foi assim a experiência da vida. Foi a experiência da vida. O bom é que não traumatizou, né? amiga? Não, era só uma sensação de sair do forno e entrar no frigorífico. Mais ou menos isso. Mais ou É menos verdade, isso, isso aqui exato. não tem... Era uma coisinha desse gênero. E pronto, e foi ali, vim para estudar na Beira Interior, foi a experiência da vida, porque foi a primeira vez que eu tinha saído do país, então assim, eu sou mesmo dos 8 a 80, né? Nunca havia viajado de avião, a primeira vez atravessa o continente, nunca tinha saído do país, a primeira vez vem direto para Portugal. Eu costumo dizer que Portugal chamou-me, foi Nossa, Portugal que escolheu. bacana. E nós Que temos essa lindo. história em comum, hein? A primeira vez que eu andei de avião foi em 2016 e foi para Portugal. Olha que engraçado. Nós temos essa... Temos aqui um ponto em comum. Um ponto em comum. Olha, De 8 a 80. De 8 a 80. De 8 a 80, literalmente. Mas me diz uma coisa, Legal. a tua primeira formação é jornalismo, não é isso, Vilmária? Sim. Eu formei-me no Brasil, a graduação é em ciências da... No Brasil nós chamamos de comunicação social. Sim, Aqui comunicação. são ciências da comunicação. Uhum. No Brasil é comunicação social com habilitação em rádio e TV. E eu especializei-me em jornalista, atuei como jornalista, escrito, né, jornal escrito. Uhum. E depois vim para Portugal em 2015, fui para o Brasil por conta de uma campanha eleitoral e retornei para Portugal novamente em 2017 por conta do doutoramento na Universidade do Mundo. Aí você veio para estudar novamente. Vim para estudar novamente. Que legal. Né? Na minha cabeça era, venho para Portugal, estudo, tiro o meu diploma e depois vou para o Brasil. Esse era o meu plano. A ideia. Essa era a ideia, era o projeto perfeito. Nossa. E aí, o que aconteceu que você decidiu, falou, é Portugal que eu quero ficar? Muitas coisas, muitas coisas. Quando nós saímos, quando eu saí do Brasil, eu tinha, pronto, sou taurina, né? Então, taurina tem aqui uma coisa que ela acha, né? Que ela tem um controle de tudo e que ela Já tem tudo organizado. ela tem um plano perfeito para tudo. Nós achamos sim. com Sempre certeza. temos o plano perfeito, sempre. E ai desse plano que não funcionar. É verdade. E então eu tinha essa ideia de que eu iria graduar, ou de que eu iria concluir o curso, iria voltar para o Brasil, porque naquela época eu achava que o meu sonho era a docência. Engraçado. Eu achava sempre que meu sonho era a docência. Eu sempre gostei muito de partilhar conhecimento. E, entretanto, depois que eu vim, muitas coisas aconteceram. Comecei a trabalhar associado ao curso. Depois tive que mudar-me de Braga para Lisboa. Vivi em Lisboa durante 4 anos da minha vida. Adoro esse lugar. Cresci muito aqui, profissionalmente e de forma também humana. Aprendi muito também. E depois eu volto para Braga. Então, aqui teve questões de estudo, teve questões de trabalho, questões de relacionamento, e vamos nos envolvendo e vamos, de fato, ficando.
Olha, a gente estava conversando nos assuntos aqui em off, mas eu acho que é importante a gente colocar isso, que assim, é muito importante. Que foi uma coisa que você passou e eu também passei, né? Que nós estudamos no Brasil. Sim. E a gente estava falando dessa questão do racismo, que independente do país que a gente está, né? O racismo é o mesmo. Então, assim, a gente passou por certos momentos, a gente trocou aqui figurinhas, né? Antes da abertura do programa. Sim. E você passou por isso, eu passei por isso, mas como que você vê aqui, você estando em Portugal, você sente esse racismo ainda na sua vida ou não? Sim, eu penso que o racismo, de fato, ele sempre existe, Fernanda. O que acontece é que ele sofre mutações, né? Ele sofre mutações e ele se torna cada vez mais complexo a depender do teu grau de instrução e a depender das condições financeiras do meio que tu transita, ou seja, as condições sociais e as pessoas que transitam. Então, esse racismo, ele vai, de fato, sofrendo mutações a ponto de perdermos ali a linha de até que ponto aquilo de fato está a ser racismo. Sabe quando tu sofres uma situação e tu pensas assim, o que aconteceu aqui? Será que tu precisa de um tempo para processar, para pensar, para raciocinar, para perceber o que aconteceu. E aí, depois de algum tempo, eu mesmo sou um pouco lenta, às vezes. Eu também sou. Depois de algum tempo, você, isso aqui foi mesmo uma situação de racismo. Então, por quê? Porque ele já não é mais um racismo explícito, ele é mesmo um racismo mais velado. É um racismo com várias camadas. E aí você demora aquele tempo para analisar, né? Demora aquele tempo para analisar e para processar a informação. E na faculdade aqui, você sentiu alguma coisa, assim? Você estudando aqui, você que fez o mestrado e o doutoramento aqui, né? Na Universidade do Minho. O que acontece? Quando eu vim, como eu já tive a minha primeira experiência em 2015, a primeira experiência é sempre aquela para apanhar, né? E também para bater, né? Então, a primeira experiência, temos ali normalmente muitos medos, estamos em fase de adaptação, né? Eu estava mais nova, ainda não tinha feito os 30, então ali as coisas eram diferentes. No doutoramento, na Universidade do Minho, a coisa já era, o cenário já era outro. O cenário já era outro no sentido, eu já tinha completado 30, mulheres de 30 entendem perfeitamente o que é que eu estou a dizer. Cabeça é outra, é um outro universo. É verdade. Então, eu já tinha completado os 30, já tinha uma outra cabeça, já tinha a experiência do que era Portugal, a nível de lidar com as pessoas. Então, quando eu entrei no doutoramento, eu já entrei posicionada. E isso faz toda a diferença. Isso faz mesmo toda a diferença. Porque quando nós nos posicionamos perante as pessoas e perante os espaços que nós frequentamos, as pessoas têm um certo cuidado. Cuidado para falar determinadas coisas, para fazer determinadas coisas, elas têm ali uma pinça, né? Como nós dizemos aqui, apanham as coisas com pinça. E eu sentia isto no doutoramento. As pessoas tinham um certo cuidado para falar determinadas coisas comigo, porque percebia, primeiro, meu grau de instrução e percebia que eu era uma pessoa que poderia pegar aquilo e transformar em uma outra coisa. Sempre tive uma relação muito próxima com a comunicação, sempre tive uma relação muito próxima com os próprios meios de comunicação. Eu faço comunicação, então as pessoas pensam nisso, porque elas são inteligentes. O racista, ele é inteligente. Antes de qualquer coisa, ele é uma pessoa inteligente e articulada. Então, como nós dizemos lá na Bahia, ele sabe onde se mete. E o que mais... Ele sabe onde se mete. E o que mais a gente observa, que o racismo, ele hoje em dia, como a gente já falou e já apontou, ele se torna cada vez mais difícil de se identificar, até mesmo pra gente que tem, gente que tem um pouco mais de conhecimento. E a gente enxerga que o sistema, né, como um todo, né, que é essa engrenagem que é a sociedade, ele dificulta o acesso à educação à população preta exatamente para que isso não seja identificado tão facilmente. É tanto que a gente estava falando nos bastidores sobre a quantidade de negros que você mesmo nos comentou, né, que tinha na sua sala da universidade, que era uma universidade estadual da Bahia, onde a população é praticamente inteira preta, né? E a gente vê que ali na sala de aula tinha quantos pretos? Eram duas mulheres negras, era eu e a Naira.
que é um amor também da área da imagem, da fotografia, uma profissional incrível, hoje está no audiovisual, e éramos 2 mulheres negras, eu do interior e a Naira também do interior, e às vezes teve uma época que nós, nunca me esqueço dessa cena, e eu tenho a certeza que ela também não, quando ela ouvir esse podcast, ela vai lembrar exatamente desse episódio. Nós partilhávamos muitas figurinhas, né, às vezes eu tinha determinadas coisas e sentia determinadas coisas, e eu ficava assim, mas será que isso está acontecendo? Será que isso não é coisa da minha cabeça? E ela também passava, não é? Passa por determinadas coisas e a gente fica assim, mas será que eu não tô aqui surtando? Será que eu não tô aqui criando, não é? Pelo em ovo, como dizemos? E então, eu lembro que uma vez nós saímos no intervalo e estivemos no banheiro. Depois nós começamos a conversar no banheiro. Daqui a pouco nós começamos a partilhar experiências. Daqui a pouco nós sentamos no chão do banheiro. Daqui a pouco nós estávamos a chorar as 2 juntas no chão do banheiro e a partilhar as experiências de dor em comum que nós tínhamos naquele mesmo espaço. Essa cena foi mesmo uma cena assim, que marcou-me muito, porque foi ali que nós identificamos que não era uma questão individual, era mesmo uma questão coletiva. Era mesmo uma questão coletiva. Ela só precisava ser partilhada. Sim. E quando as pessoas, de fato, se encontram e partilham, elas vão perceber que a dor é mesmo igual. É a mesma. E como foi essa mudança, assim? Porque depois de enfrentar tudo isso, né? Depois de enfrentar todo esse sistema, que é um sistema de exclusão mesmo, a gente pode chamar, não só no Brasil quanto em Portugal, acho que no mundo inteiro existe esse sistema, e enfrentar tudo isso, sair da zona de conforto que é do Brasil, chegar em Portugal, e você disse que trabalhou como call center, ou seja, você abriu mão do conforto, chegou aqui e praticamente começou do zero. Como que foi isso? Pronto, tudo é um processo, Jota e Fernanda, tudo é mesmo um processo. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita facilidade de adaptação dos espaços. Penso que esse é a grande chave para a minha vida e para o meu sucesso, porque eu considero o sucesso a partir do momento que eu consigo alcançar aqueles objetivos que eu traço. E para mim, um ponto bastante importante, além da fé, sou uma mulher mesmo de muita fé, para além da fé, é essa questão da capacidade da adaptação. Observar, ler os sinais, ler o espaço e adaptar-se a ele. Ainda há pouco estávamos falando sobre a questão da linguagem, é uma forma de adaptação, e esse processo de adaptação em Portugal foi mesmo a observar o espaço, a observar as situações. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, principalmente quando eu vim a Lisboa, em 2018, penso. Sim, 2018, quando eu mudei-me para Lisboa, eu comecei a procurar emprego e todas as vezes que eu colocava, né, as minhas habilitações e colocava também o meu CV, colocava as minhas habilitações daqui de Portugal e as minhas habilitações do Brasil, ninguém chamava-me. E eu precisava de emprego, então eu colocava para qualquer coisa. E ninguém chamava-me. Então aquilo começou a gerar uma frustração muito grande, e até que eu pensei o seguinte, ok, se calhar eu estou aqui a pôr muitas habilitações para procurar empregos em coisas que eu não preciso disto para aquela vaga que eu estou a concorrer. E isso é muito comum, isso é muito comum acontecer, mais do que nós imaginamos. E então eu tirei todas as minhas habilitações, todas. Tirei formação, tirei experiência, tirei minha experiência no jornalismo, tirei minha experiência na comunicação, em marketing e tudo. Tirei absolutamente tudo. Coloquei lá o básico que eu sabia fazer, o básico. Começou a chover chamadas e entrevistas. E então foi ali que eu comecei a entender o que era que as empresas queriam de mim e o que era que eu tinha que comunicar para elas. Então foi assim que eu comecei a entrar. Então aqui tem um pouco a ver com a questão do ego. Tem muitas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de abrir mão do ego para se adaptar aos espaços. Penso que essas pessoas talvez tenham aqui uma dificuldade maior de conseguir determinadas coisas, porque tem momentos na vida da gente que a gente vai ter mesmo que pegar o ego e botar no bolso. Eu tenho um aprendizado que é o seguinte: o dinheiro e o ego não cabem no mesmo bolso. Não cabem no mesmo bolso. Isso é forte. E é mesmo isto que pelo menos essa foi a minha experiência de vida. Quando eu entendi que o ego e o dinheiro não cabiam no mesmo bolso, eu simplesmente tirei o ego para entrar o dinheiro. That's it.
E foi isso que foi levando-me às experiências. Isso é até uma dica para o pessoal trabalhar. Porque tem muitas pessoas que chegam com muitas formações, porque nós três somos profissionais que temos bastante experiência na nossa área. Você com a pós em marketing, né? Você é jornalista. Não, e até esse ponto que ela falou, que você também está comentando, é muito interessante, porque eu também passei por isso. Quando eu fiz dois currículos Sim. com todas as minhas experiências e um sem as minhas experiências. E realmente eu tive esse mesmo retorno. Exato. Porque a pessoa, às vezes, eu não sei se é essa análise, mas assim, o que eu imaginei assim, ela vai querer ganhar muito mais, ou senão pode ser que ela seja muito exigente, ou ela pode ser que ela se ache muito, vamos dizer assim, falando o nosso português brasileiro. Às vezes a pessoa, Fernanda, entendeu? a pessoa que recebe o teu currículo talvez nem tenha tanta experiência quanto aquela que ela vê no seu currículo. Isso, e muitas vezes essa pessoa mesmo, não, acho que isso aqui não... Fala, essa vaga é muito simples pra ela, e não é isso, entendeu? E você falou um ponto bem interessante. E tem a ver com o saber fazer. Okay? E hoje eu falo isso não só como trabalhadora, mas hoje eu falo isso como alguém que tem um negócio e que contrata pessoas, né? E tem hoje esses dois olhares, que nós precisamos entender primeiro o que é que a empresa pede. O que a empresa pede? A empresa pede habilitações em X, Y e Z. Uhum. E eu preciso comunicar se eu tenho ou não as habilitações para X, Y, Z. Não há curvas. Não há curvas, ponto final. É verdade. Não há curvas. Então, é entregar a comunicação daquele pedido que nós recebemos. O mais objetivo possível. O mais objetivo possível. Gente, pega essas dicas, tá vendo? E foi mesmo esse o segredo e foi a chave que eu consigo aqui a transitar. Agora aí no caso conta essa transição também pra gente, né, Fê? Que ela saiu do call center, foi demitida do call center e foi o ponto de partida que você teve para abrir a sua própria empresa e veio a Iris Comunicação, não é isso? Por que Iris Comunicação? A Iris Comunicação. Eu costumo dizer que a Iris é a minha primeira filha. É a minha primeira filha. A Iris, ela nasce em um momento crucial da minha vida, né? Eu trabalhei durante call center durante algum tempo e eu sempre tive um lema, que isso é mesmo meu lema de vida. E eu sempre carrego isso, eu sempre passo isso para as pessoas. Tudo aquilo que tiver à mão, faça da melhor forma possível. Okay. E eu tenho hoje muita dignidade, muita honra de olhar para o meu passado e entender que eu fiz isso, seja lá qual serviço fosse. Okay? Mesmo com as minhas habilitações, eu sempre soube pegar num cabo de vassoura e varrer se fosse necessário, pegar um pano e limpar, sempre soube fazer qualquer coisa, sempre soube. Nunca permiti que alguma coisa aqui fosse superior daquilo que de fato era. E quando eu trabalhei no call center, eu sempre fazia o melhor que eu podia. E eu tenho aqui também uma habilidade, muito competitiva. Então, estava num setor comercial. Então, eu, de fato, era muito competitiva e estava sempre ali no ranking. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Então, estava ali sempre... Esforçava-me bastante. E aqui, como nós dizemos, dava sempre o litro. Dava sempre o litro. Então, eu sempre dediquei-me. Isso não era nem só pela questão da empresa. Isso era uma questão comigo. Era mesmo de mim. Acontece que, durante algum tempo, aquilo fez sentido para mim. Depois de algum tempo, aquilo, de fato, já não fazia mais tanto sentido para mim. Eu já estava mesmo cansada, estava vendo o tempo a passar, desgastada, sabia que eu tinha muito mais para entregar e sabia que eu não conseguia entregar tudo aquilo que eu queria ali naquele lugar e naquela função. Então, tive ali algumas escalas para outras funções, mas ainda não satisfazia-me. E então, em 2021, de 2021 para 2022, aconteceu um problema de saúde com a minha mãe no Brasil, com a minha família, e aquilo ali, de fato, mexeu completamente comigo, porque foi exatamente naquele momento que eu comecei a questionar o que era que eu estava fazendo da minha vida. Legal. Foi ali que eu comecei a questionar se eu realmente estava feliz, se eu realmente estava a viver o meu propósito, se eu realmente estava a viver a minha missão, e se aquilo tudo que eu estava a entregar era por satisfação, melhor dizendo, era por satisfação ou era somente por dinheiro. E ali eu entendi que era somente por dinheiro. E aquilo não preencheu-me. E então comecei a ter muitos problemas e alguns problemas de âmbito psicológico. E então caí na produtividade, naturalmente. Caí na produtividade, comecei a receber muitas cobranças, não conseguia corresponder com o grau de produtividade que a empresa exigia na época, e então
a empresa acabou por demitir-me. Naquele momento, foi mesmo um caos. Okay? Hoje eu entendo... Sempre tem. Hoje eu entendo e eu percebo assim, eu venci na vida quando eu começo a agradecer pelos nãos que eu recebi. É mesmo isto. É mesmo Os nãos nos fazem crescer mais rápido do que os sim. Nos fazem crescer. A dor, né? A dor, ela é incrível. Muito. Na época que eu fui demitida, eu entrei num caos, assim, eu quebrei literalmente e pensei, o que é que eu vou fazer da minha vida? O que é que eu vou fazer da minha vida? E foi aqui que eu mudei o visual. Atenção, que os homens muitas vezes não entendem isso. Mulher, quando mexe no cabelo... É porque vem coisa boa, Fernanda? Por aí. Mulher, quando mexe no cabelo... É que ela quer revolucionar. Ela quer mudar o que tá aqui dentro pra fora. Exatamente. Então. Quando tu vês uma mulher a mudar completamente o cabelo, saiba que não é só sobre cabelo. Não é, Fernanda? É transformação. É muito mais profundo. É muito mais profundo. É muito mais profundo. E foi exatamente isso. Eu tinha um black, né? Que eu nunca tinha mexido no meu black. Já tinha ali mais de 10 anos que eu não mexia no meu black. Usava puff, usava pompons, usava várias coisas. E naquele dia eu decidi tirar o meu black. E então, no dia que eu fui demitida, saí da empresa, saí da empresa com a carta de demissão, liguei para o cabeleireiro, que nem era um cabeleireiro, era um barbeiro, porque o corte que eu queria era um corte masculino, que a maioria das pessoas não sabiam fazer. Padrão, né? Exato, o padrão, e também o meu cabelo é um cabelo crespo natural, não é toda gente que sabe cortar o meu cabelo. Pois, é verdade. Eu tenho mesmo, e eu sou muito assim, eu tenho os profissionais. Amanhã eu vou estar em Braga só para cortar o meu cabelo, porque eu tenho o Marcos, que é a única pessoa que corta o meu cabelo hoje. Então, nessa altura da demissão, eu saio com a carta da demissão, vou direto ao barbeiro para cortar o cabelo. Eu tenho um vídeo sobre isso, inclusive. E então eu chego lá e disse assim, corta tudo. E eu mostro, né, pra ele a imagem, e ainda tinha um risco aqui ainda. Ainda tinha um risco aqui. E ele fez assim, radical, fez a certeza. E eu fiz assim, com os olhos já ainda inchados, né, que eu havia chorado. E ele fez assim, tens a certeza? E eu disse assim, tenho. Bem plena, né, bem plena, tenho, bem segura. E então ele fez assim, quanto tempo tem que não cortas esse cabelo? Eu disse, deve ser uns 10, 11 anos ou mais do que isso. Ele disse, tá bom. Então ele solta aquilo e passa a tesoura. Primeira mecha que eu vejo cair no chão, desaba em lágrimas. Meu Deus! Desaba em lágrimas. E ele fez, tá bem? Eu disse, tá bem, continua. E ele aqui, depois ele foi passando a maquininha. Quando eu saí, eu já saí com batom rosa, com os óculos escuros. Nossa. Já saí uma atriz de Hollywood. E é engraçado que é só a mudança, a gente parece que muda, né? Sim. Por dentro fala, não, agora começou a minha vida novamente. Começa o play. Você acha que foi ali Não, você pega a sua vida e fala, é agora, entendeu? Sim, né? Sim, é agora. Você sobe no salto e fala, agora. É agora. E foi exatamente isso. Ali foi o ponto de virada. Foi o ponto de virada. Eu sinto que foi mesmo assim, o ressurgir da Fênix, talvez. Que legal. Então, voltei pra casa e disse assim, eu nunca mais vou trabalhar pra ninguém. E então, sentei e fui escrever o projeto da Iris. Isso foi em março de 2022. A Iris foi inaugurada em setembro de 2022. Vai fazer um ano no próximo mês. Foi mesmo isso. Já vai fazer um ano esse mês, né? No próximo mês. Esse mês. Pois, esse mês de setembro. Verdade, já está em setembro. A gente já está em setembro. Um ano. Um ano em setembro. Agora em setembro. Que tudo. Exatamente. E no caso, esse sonho da Iris foi um sonho que nasceu com o encerramento do ciclo, ou foi um sonho que foi um bebezinho um fruto de toda essa frustração, de toda essa dor, de toda essa incerteza? Como que foi isso? A Iris nasce, eu costumo dizer que a Iris ela nasce de uma necessidade que não é propriamente minha. Mas tem um pouco de dor que eu passei, que é a ideia de criar um próprio negócio, né? A ideia de criar um próprio negócio é ali uma coisa muito sensível, muito delicada, porque perpassa ali por muitas situações. A ideia de criar o seu próprio negócio perpassa por inseguranças,
perpassa por medos, perpassa por alguns conhecimentos e algumas habilidades que é preciso ter e muitas vezes nós não temos. Então, perpassa ali por muitas situações. Então, pelo fato de eu ser da área de comunicação e ter uma experiência com relação à minha carreira fora da minha área, ou seja, no atendimento, uma experiência comercial, maior parte do tempo eu passei a trabalhar sempre com português, daí hoje os clientes da Iris ser quase 100% portugueses, pela questão da facilidade da comunicação. E então, eu comecei a perceber ali as dores das pessoas na construção do seu próprio negócio. E eu comecei a entender que as principais dores dela estavam na comunicação, na gestão e na fotografia. E então, é exatamente aí que nasceu, exatamente. É o fundamental. É o fundamental. É o que você passa, é o que Era você o fundamental, comunica. exatamente. Foi aqui que nasceu Ali a Iris. você viu o problema que as pessoas Ali tinham e trouxe eu vi a solução. o problema e trouxe a solução. Então, a Iris, ela nasce exatamente dessas 3 bases, que é a Iris: gestão de marcas, comunicação e fotografia. Então, nós atuamos exatamente nessas 3 bases, que são as 3 dores que a maior parte dos empreendedores sofrem. E qual foi os maiores desafios, assim, que você enfrentou quando você iniciou eu vou abrir agora? Dessa questão administrativa, de estar em Portugal, de ser imigrante, como que foi? Nossa, temos aqui várias frentes a nível de desafio. Penso que maior parte do desafio, principalmente para o empreendedor, e digo eu enquanto mulher negra, e venho de uma família muito humilde, penso que tem a ver mesmo com a questão do capital, né? Tem a ver com a questão do capital. É muito, muito importante dizer que, de fato, eu não acredito que um negócio se constrói de dinheiro, a partir do dinheiro. Não, eu acho que um negócio se constrói a partir de uma boa ideia, uma boa noção de gestão e um know-how. Okay? O dinheiro, ele é muito importante, mas se ele não tiver essas duas partes, essas duas bases, ou seja, não tiver uma boa ideia e não souber exatamente o que estás a fazer e não tiver um know-how, o dinheiro ele vai descer pelo ralo. Ele vai descer pelo ralo. E penso que o sucesso da Iris foi exatamente por conta disso. É que, embora não tivesse muito dinheiro, não tivesse muito capital, mas eu tinha um bom know-how. E tinha uma boa ideia. Porque essa ideia e esse know-how, ela também foi testada. Quando eu comecei a escrever o projeto da Iris, isso foi em março. A Iris só foi inaugurada em setembro, porque durante esse tempo eu estava fazendo estudo de mercado. Então, mesmo estando em Lisboa, eu ia muitas vezes a Braga. Ia muitas vezes. E eu já havia morado em Braga. Eu já havia morado em Braga, Eu posso adicionar uma coisa que ela falou sobre a questão do dinheiro, do know-how, tudo isso que a gente precisa. É importante a gente reforçar também que ela viu a necessidade do cliente, identificou a necessidade do cliente e ali aquela ideia veio para suprir aquelas necessidades. Então aí já vai uma dica para a galera que quer abrir empresa, que quer realmente fazer com que o seu negócio dê certo, é isso. Vem a boa ideia, mas você tem que encaixar essa sua boa ideia dentro da necessidade do cliente. É por isso que ela fez esse estudo de mercado, e entendeu? É isso. Ela foi lá e fez o estudo de mercado para ver onde é a dificuldade, onde é o problema que as pessoas, que eu vou sanar esse problema. Exato. Tanto é que na época era bem engraçado, porque os meus amigos não compreendiam, né? Porque eu estava com a minha vida toda estabelecida em Lisboa. Eu já havia saído de Braga há muito tempo. Então as pessoas falam, mas Vilmário, qual é o sentido? Por que Braga? Por que Braga? E elas achavam que era meio que um fetiche, era uma paixão. Se bem que é também. Mas não era, não se tratava só de coisas da cabeça. Havia mesmo uma questão de estudo. Eu ia sempre a Braga e fazia mesmo o estudo de campo. Eu ia mesmo no comércio. Ia no comércio e perguntava às pessoas se elas tinham aqueles serviços que eu oferecia. Porque, embora eu ainda não estivesse a oferecer o serviço, mas eu já sabia o que era que eu iria oferecer. Okay. Então, eu ia nos lugares, eu ia numa clínica de estética, fazer algum procedimento. O procedimento era maravilhoso. E eu perguntava para a pessoa se ela tinha redes sociais, se ela tinha Instagram, se ela tinha... Ela não tinha. Se ela tinha alguma fotografia dela profissional, ela não tinha. Então, eu comecei a perceber que, embora o produto dela ou o serviço fosse muito bom, ele não tinha como comunicar, não tinha as ferramentas de comunicar aquilo. E aquilo
começou a se repetir no bar, começou a se repetir no café, começou a se repetir nos restaurantes. Então eu comecei a perceber que era um lugar que era muito fértil para aquilo que eu tinha a oferecer. Tem muitos produtos e muitos serviços bons, mas que ainda, a nível de comunicação, ainda tem muita coisa a se fazer. Então eu disse, bom, é aqui que vai ser. Tanto é que a Iris, quando a Iris inaugurou em setembro, logo em setembro eu apanhei acho que 4 a 5 projetos de criação de branding, já em setembro, que eu nem estava preparada. O mercado absorve, eu nem estava preparada. E foram assim, muito rápido. E de repente eu estava com aquilo, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? E foram assim, trabalhos espetaculares. Eu acho que o primeiro cliente, a gente nunca esquece, o primeiro cliente em Braga foi a Sara Duarte, que hoje é a minha contabilista. E então, foi assim, a primeira pessoa que confiou, né, o seu projeto nas nossas mãos e saiu muito bem, saiu lindamente, pronto, e foram outras pessoas e a coisa foi ali a ganhar forma. Mas tudo tem a ver muito com a questão do observar e testar. Observar e testar. E hoje a Iris está exatamente nessa fase. Depois de um ano, a Iris agora entra na fase de aperfeiçoamento e de crescimento. Mas o primeiro ano é muito essa coisa do testar, do observar e o aperfeiçoar. Aperfeiçoar as ferramentas. A gente não precisa mais nem pedir dica para quem tá começando, verdade. porque já foi uma aula. Falou já que eu tô... Gente, destrinchou que bom, tudo. que bom. E isso Olha, é importante. didática, ela é super didática. Super didática. São as e experiências. Ela disse que fugiu do jornalismo, mas não tem um ar assim de Glória Maria? Não tem um ar nela assim, Que ó? honra, que honra. De elegância, né? Que honra. Que bom te receber aqui. Eu Muito quero te agradecer muito, porque realmente é uma história linda de superação, uma história que realmente nos inspira, uma história que traz muita representatividade, porque a gente precisa nesse mundo caótico que a gente vê hoje, nesse mundo que quer excluir, que quer mesmo que as pessoas pretas fiquem por fora de tudo que é bom, que tudo que faz crescer, tudo que traz conhecimento, e que bom que te ver assim vencendo, nos mostra que realmente tudo aquilo que a gente luta, porque eu sou um agregado ali, né? Eu acredito muito em tudo isso que faz o povo negro crescer, e eu quero, sabe, eu acho lindo tudo isso que tá acontecendo quando eu vejo histórias assim. Eu acho que é muito inspirador, né? Fala tu também, porque olha, é tu que tem mais, tem um lugar mais de fala do que o meu. Você tá aí jogando, eu tô concordando aqui, ó, batendo palma. Não, mas é porque realmente eu sou muito fã. Não, sou muito gente, fã. é assim, é maravilhoso a gente ver uma história dessa, né? Porque, cara, você pensa, a pessoa passou por várias dificuldades, né? Sempre. E sem contar aqui, quando você falou, né, a mulher do 30, porque a mulher do 30, ela começa a enxergar os traumas, não só os traumas de infância, os traumas da adolescência, os traumas dos 20, entendeu? Sim. E aí, quando a gente tá nos 30, a gente começa a enxergar aonde a gente tá falhando. Sim. E aí bate aquela coisa, né? Nossa, e agora o que eu vou fazer? Eu passei assim, também por vários momentos desses, que nem você comentou. Sim. E tipo, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu gosto? O que eu quero, né? Então, assim, a realidade nua e crua, vamos dizer, né? E você precisa chacoalhar. Precisa chacoalhar. Parece que a vida vai, né, batendo, né? Vai, minha filha. Funciona aí, funciona. É mesmo assim. É desse jeito, assim. Funciona. E é nesse clima de muita emoção, de histórias lindas, maravilhosas, que agora o nosso artista Antônio Villeroy vai apresentar esse tema incrível. Fica aí com isso, com muito amor, com muita arte. Tá ligado ou não tá, hein? Eu pedi pra você me enviar uma fotografia pra que eu pudesse fazer uma melodia, lembrando do dia que a gente se conheceu, ou outro dia que a gente se encontrou por acaso. Não vem ao caso se foi por querer. Todavia agora estou pensando mais em você, porque você me enviou essa fotografia.
Estou muito contento. Estou mais atento, olhando você. E agora você está aqui comigo. Você é minha amiga ou amigo. E penso insistentemente que isso faz a vida melhorar. Agora eu sei que eu posso contar. Você nunca vai me abandonar. Será? Eu nunca vou lhe abandonar. Eu nunca vou lhe abandonar. Posso dizer com todas as letras assim, enfim. Eu nunca vou lhe abandonar. Porque você pra mim é o que há. Você pra mim é o que há. Porque você pra mim é o que há. E nós acabamos de ouvir A Tal Fotografia. E nós estamos aqui com ele, que é natural de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. É músico, é compositor e amplamente conhecido no meio artístico, Antônio Villeroy. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jorge. Olha que honra eu te receber aqui, né? Um artista já cheio de sucessos e prestígio. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? E a gente estava falando sobre essa diferença, né? Do que é sucesso e do que é o peso da fama, sim, né, sim. cara? E é muito bom saber que, pronto, a gente tem recebido pessoas assim que têm tido tanto sucesso no seu trabalho por tanto tempo, né? E é muito bom comunicar com essa nova geração, sim, né? Sim. É. E essa mudança de qualidade, digamos assim, na minha visibilidade, né, como cantor, compositor, começou mesmo quando Ana Carolina gravou Garganta. Né? Minha garganta estranha. Tinha que ter. Gente, essa música é maravilhosa. Gente, essa canção foi feita especialmente para ela. E assim, eu tenho alguns depoimentos. Por exemplo, o João Bosco falou que estava andando de carro na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio, e começou a tocar na rádio, e ele, encostou o carro para ouvir, prestar atenção. O que é isso? Não sei o que é. Aí passou uns meses depois, o Ivan Lins me ligou querendo fazer uma parceria comigo. Olha, por causa dessas. Agora, o interessante, conta o fundo de cena, como você escreveu essa composição, tem né? que contar. Porque não foi só essa, teve algumas outras aí, né? Como Confesso, né? Pra Rua Me Levar, Ruas de Outono e Luz Acesa. São, ao todo, 33 músicas escritas para Ana Carolina, Sim, isso, ou né? com ela, muitas vezes junto com ela. Ai, que legal. Então, tudo começou em 1997. A Ana Carolina estava, nessa época ainda, não tinha gravadora, era uma artista que estava assim, né, se apresentando em bares, em lugares assim, e viajava numa Belina, com o equipamento dela junto, assim, vinha ela e a empresária, montavam tudo e tal, né, e aí foi se apresentar num lugar chamado Café Belas Artes Liberdade, em Belo Horizonte, que era de um amigo meu, fui lá assistir, só que deu um blackout naquela noite. Aí ficou mais de 2 horas sem luz na cidade inteira.
Inclusive tinha o Fórum das Américas ali bem do lado no Palácio do Governo de Minas, e estava lá o Clinton, o Fernando Henrique, os presidentes de todos os países da América, eles tudo no escuro. Será que não tem? Todo mundo. Eu tenho que resgatar um pouco da história do que eu tenho amigos que estavam lá dentro do palácio, cantores, né? A Paula Santoro, que era uma cantora. O que aconteceu naquela escuridão lá? Tinha vela, porque não botaram um gerador, aquilo foi muito louco. E aí nisso eu esperando começar o show da Ana e tal, não começava, pedi uma garrafa de vinho, fui comendo uma quiche devagarinho, tomei toda a garrafa. Aí saí pra rua, caminhei, aí fui até a frente desse palácio. Vamos ver dar uma olhada. Eu já assim, será que ali botaram um gerador? Nada, tava tudo às escuras, voltei. Pedi a segunda garrafa de vinho e tal, aí não tinha nada o que fazer, né? Quando a luz voltou, eu tava no meio da terceira garrafa de vinho. Eu era muito resistente nessa época, porque se fosse hoje em dia. Foi assim, mas foi durante 2 horas, aquele vai tomando devagarinho, né? Há quem diga que não é tão devagar assim. Mas aí, depende. Aí a Ana começou a cantar e eu tava com uma agenda. E ela me inspirou de tal forma assim, que eu fiz 4 letras de música ali na hora. Uma noite, assim. E uma delas era Garganta. E isso foi... nesse momento eu inverti o meu processo, né? Eu passei a fazer letra antes, porque eu sempre fazia a música primeiro e depois ia botar a letra, ou fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, mas eu já tinha uma ideia melódica do início ao fim e a letra eu ia sempre arrumando. Dessa vez não, a letra veio inteira no papel, escrevi. Aí acabou o show, eu fui lá conversar com a Ana, escrevi isso aqui pra vocês. Pô, mas cara, é a minha cara isso. Como seria a melodia? Eu já tinha uma melodia na cabeça. A melodia é essa que ficou, né? Que ficou na música. Agora, assim, por que, Ana? Porque a gente sabe que em 1991 você já tinha recebido aí o prêmio de revelação da música popular brasileira. Sim. Como a gente estava falando até mesmo nos bastidores. Você é uma pessoa, então, com um grande prestígio e respeito no meio artístico, né? Por que a Ana? Você acreditou, você viu nela ali um potencial que muitas das gravadoras na época não viram, né? Porque ela não tinha contrato ainda. Ainda não tinha. Na verdade, isso foi uma... Não foi uma coisa pensada, ela me avassalou mesmo. Eu acho que foi ali o momento, né? Ela da chegou, voz dela, né? que eu vi aquilo, cara, que potência, que força, né? E que também, ao mesmo tempo, que ela a Ana é muito intérprete, assim, então ela dava vida àquelas músicas. E as músicas que ela estava cantando naquele show era a música do Lenine, do Chico Buarque, não tinha música dela ainda, sabe? Música do Mosca, né? Eram as músicas, assim, de uma MPB bem construída, né? E tinha Gilberto Gil e tal, enfim... Então o repertório dela tinha uma cara assim, uma cara já de um artista interpretando canções que diziam ao peito dela, né? Foi um lindo encontro. Foi um lindo encontro. Acho que era pra acontecer ali, né? Porque a Ana é um peso na música brasileira enorme. Fortíssimo. Né? Um nome assim que a gente não tem nem como imaginar o tamanho do que é a Ana. Eu fui num show dela aqui que teve, acho que uns 3 meses atrás. Ana Canta Cássia. Ana Canta Cássia, gente, que incrível esse show. Eu saí de lá assim, sabe? Uma diva homenageando outra diva. Nossa. E ela conta algumas histórias no meio do show, né? Do concerto, assim, é incrível. Antônio, vamos lá. Você tem essas mesmas músicas, e fora as outras, tem várias que foram temas de novela, né? Não só da Globo, mas de outras novelas também. Como que foi isso pra você, assim, né? Você escreveu essa composição, assim, num momento ali, e depois né? A música tá lá, né? Bombando, assim, na boca do povo, vamos dizer, né? Exatamente. O primeiro disco da Ana tinha 2 músicas minhas, a Garganta e a outra que era Tô Saindo. Aí, um dia a Ana me liga e fala assim, tá sentado? Eu digo, não, então senta. Sentei. A Garganta eu tô na novela das 7, então não sei o que lá, Andando nas Nuvens. Aí entrou. Aí já, o primeiro capítulo já era aquela música, uma cena da Débora Bloch saindo do carro, e aí ela entra num prédio, pega um elevador, sai do elevador, caminha até uma sala e tal, tudo, e a música tocou inteira. 3 tempo minutos. de ouro das novelas, né? Porque naquela época tinha um peso muito maior do que hoje, né?
Porque as músicas elas eram linkadas com o personagem. Depois, inclusive, quando eu lancei um DVD em 2006, eu pedi para várias pessoas escreverem sobre o meu trabalho, assim, eu mandei, inclusive, o DVD para eles ouvirem. Aí o Ivan Lins escreveu, o Roberto Menescal, o Wagner Tiso. Ele fala assim, não, assim, ele fala normal das pessoas. Ele fala assim, ó. Não, eu e o Jota estamos aqui, ó. A gente já passando mal aqui. Meu amigo. O Malter. E uma das pessoas que escreveu foi a Débora Bloch. E ela falou nesse escrito dela que a música tinha ajudado ela a construir o personagem. Olha que legal. Olha o poder da arte. Cara, olha o poder de uma música isso, bem né? escrita, né? O tanto de pessoas, além da massa, né? Das pessoas que são tocadas pela música, você inspira com as suas composições outros artistas, independentemente do ofício daquele artista, seja ele pintando, interpretando e claro. A música. Não, tem e eu esse poder. vejo assim que essa música, não só essas, mas as outras, elas têm assim um fundo que você consegue, sei lá, imaginar tanta coisa na música, assim, sabe? Você ouve a música, você tem, porque ela tem vários tons assim que significa muita coisa. Então, assim, depende ali do momento da sua interpretação ali que você pode tirar da música. Mas aí, retomando, a gente estava falando sobre a Ana que gravou 33, e que mais cedo eu tinha ganho o prêmio e tal, como que foi a Ana, porque que ela me arrebatou, digamos assim. Nos arrebatou logo depois. E aí veio o negócio das novelas, aí tava acabando andando nas nuvens, né, e a Ana, tá sentado? De novo, né, não, então senta. Tô saindo, entrou na próxima novela. Pô, saiu uma, entrou outra. Aí, cara, e aquilo ali foi, né? Quando deu essas duas, aí a editora da BMG, os caras me procuraram para fazer um contrato de exclusividade, né, com eles. Aí eu estava morando em Porto Alegre nessa época, esse contrato de exclusividade me permitiu me mudar para o Rio. Não, aí você vem morar aqui, a gente te dá um adiantamento, que era uma fábula de dinheiro. Eu achei que ia ser eu me preparei para receber um X, assim, para pagar minhas contas, e veio 6, 7 vezes mais. Que bom, né? Senhor, o teu filho está preparado. Por favor, Senhor. Aí disse, não, pode... Aí a gente, para viabilizar a tua vida no Rio e tal, e realmente viabilizou. Aí eu comecei a fazer música com um monte de gente para um monte de gente também. Olha, aí foi vindo... Uma das primeiras foi uma cantora manauara, né, de Manaus, que é a Eliana Prince, que gravou 3 músicas minhas naquele disco daquele ano, que era pra Lua Tocar. Então no ano 2000, aí teve Ivan Lins, a Eliana Prince, foi vindo, depois veio Bethânia, depois veio Gal Costa, Zizi Posse, Luísa Posse, Martinalha. Bem assim, eu vou dar já um troço na frente desse. Mas, olha, depois de todo... A gente sabe que o seu trabalho mais recente foi em março, que foi Banquete, né? Que foi lançado já aqui em Portugal, que você está aqui desde 2022. Mas é o último de uma trilogia, é isso? Isso. Que a gente vê que sempre, principalmente na composição que você falou de Garganta, que tem aquele presença do vinho e tal, e essa trilogia que fala sobre o amor é o amor entre bebidas, né? Uma inspiração assim do filósofo grego, que a gente vê que tem toda essa inspiração. Como que é isso? Que agora em março lançou a última parte da trilogia? Foi maio, foi 12 de maio. 12 de maio. E em junho começou aí a divulgação. Né? A digressão, né? A digressão. Que a gente chama no Brasil de turnê, né? Turnê, que é digressão. Digressão. A digressão estreou aqui no Teatro Carlos Paredes, depois percorreu algumas cidades de Portugal, depois foi para o Brasil, né? E agora retomo aqui, depois vou para a Alemanha, agora no início de setembro, tem Alemanha, tem Áustria, Espanha, Itália, República Tcheca, Holanda, Argentina, Uruguai, rapaz, mas... Anda, né? Tem que ralar, né? Tem que ralar. Tem que trabalhar, mas sobre a trilogia, é porque assim, foram 2 discos gravados ao vivo, o Gravidade do Amor, depois teve o Luz Acesa, também gravado ao vivo. O Luz Acesa era um show só de voz e violão com participação especial, mas eu tocar piano, tocar baixo também, fazer uma música só de baixo e voz. E para fechar a trilogia, o Banquete, que realmente,
né, esse título já sugere que tem isso que você falou do vinho e tal, não sei o quê, que tem é uma alusão a um livro do filósofo grego Platão, que é esse livro dele. São vários filósofos se reúnem, se banqueteiam, bebem horrores e cada um tem que apresentar a sua visão do amor, né? Legal. E eles vão eleger um vitorioso, o cara que teve o melhor discurso e tal, não sei o quê. Então, o que me inspira nesse livro do Platão não são as defesas deles, assim, porque tem umas coisas bem malucas, assim, que eu não assinaria embaixo, mas a ideia de haver um diálogo, de uns ouvirem os outros, né? Então, um banquete, por isso que tem vários duetos, são pessoas, e com artistas de várias partes do mundo. Tem duas italianas, a Chiara Tivella Mafalda Minosi, tem o Pedro Guerra da Espanha, a Georgina da Venezuela, que mora atualmente em Málaga, na Espanha, aqui em Portugal a Joana Mendoeira, na França a Marie Minet, e outros quatro brasileiros, né? O Francis Raime, Bebeto Alves, Gelson Oliveira e Colombo Cruz. Então, essa ideia de apresentar, e as músicas são em várias línguas também, tem italiano, francês, espanhol, português e inglês. Ou seja, aí tu vai ter realmente um leque, né, para falar de amor. Para falar de amor, com gêneros musicais distintos também. Tem o chorinho, que é com Francis Raime, tem dois sambas, tem uma morna, que é com Pedro Guerra, tem uma música super pop, um reggaeton, junto com a Georgina, e tem as baladas e tal, enfim, é um disco, realmente, ele é bem diverso, assim. Bem completo. Por isso que na verdade, nesse sentido, ele também acaba sendo um banquete. Legal. Para todos nós. Nós. Agora, por que Portugal? Isso que eu ia perguntar agora. Como que foi essa mudança, né? Você estava no Rio de Janeiro, e aí, eu vou para Portugal. Como que foi? Eu voltei, assim, quando nasceu a minha primeira filha, em 2013, a gente voltou para Porto Alegre. A minha mulher também é gaúcha também. Aí nós fomos para Porto Alegre, era só para a menina nascer, e a gente ia ficar uns 3 meses, eu aluguei um apartamento por temporada, assim, 3 meses, daqui a pouco eu peguei mais 3 meses, depois mais 3 meses, quando eu vi passaram-se vários anos, nasceu a segunda filha já em 2017 e tal, e aí em 2019 eu fiz uma turnê grande aqui na Europa, que teve França, Espanha, Áustria, Alemanha, e teve Portugal, que eu tinha vindo só uma vez em 2009 e não tinha me apetecido muito, assim. E a minha mulher veio na primeira parte da turnê, me acompanhou, principalmente que tinha umas sessões de composição em Madrid com compositores, né, espanhóis ou latino-americanos, e ela filmava e eu gravava com Pro Tools, com um sistema, assim, com uma plaquinha de som pequena que eu viajava, um computador e tal, e ela filmava tudo. E aí a gente foi, passando primeiro em Paris, vamos ver apartamento em Paris. Pô, caro pra caramba. Caríssimo, e qual o mercado de música em Paris para um brasileiro? Praticamente nulo atualmente. Então quem já tá lá estabelecido, beleza, mas quem não tá tem que ralar muito. Tem que ralar, porque teve uma época nos anos 90, o início dos anos 2000 ali, que o Brasil tava com tudo na França. Era Gil, Daniela Mercury, Carlinhos Brown, até Fernando Abreu, Skank, Paralamas, todo mundo tocava. Em alta. E aí isso aí, depois deu uma queda, inclusive os franceses começaram a fazer meio que uma proteção de mercado, assim, só botar coisa em língua francesa, francofone, pode ser um suíço, até um belga, mas a língua francesa, com exceção das músicas anglo-americanas, que o inglês sempre entra em tudo, né? Sim. Aí, muito bem, olhando lá, depois a gente foi pro sul da França, olhava, assim, mas o que eu vou fazer aqui no sul da França? É lindo, mas no inverno, eu já vim aqui no inverno, e assim, é triste, como é que eu vou fazer? Qualquer coisa que eu tenho que fazer, tem que ir a Marselha pegar um avião, ou andar de trem para lá e para cá, aí fomos depois para Madrid, Madrid realmente era um centro de música mesmo, com estúdios, assim, um dia eu tava gravando num estúdio, no outro
Na outra sala tava o Alejandro Sanz mixando um disco, entendeu? E aí eu digo, pô, isso aqui realmente tem um caroço, assim. Eu acho linda a naturalidade dele falando sobre esses artistas. Eu quero realmente fingir costume, mas eu não tenho esse costume, gente. Aí depois dali eu voltei para Paris, aí fui para Viena, para Áustria, fiz várias coisas, aí era um show com banda, com quarteto e tal, fizendo várias cidades da Áustria, da Alemanha, e aí depois eu vim a Portugal, sozinho, assim, voz e violão, tá, fazer algumas datas e tal. E, trabalho, né? Aí eu gostei, aí eu achei que Lisboa tava uma cidade viva, assim, que tava pulsando, que tinha Isso foi em que ano? 2019, que legal. tinha já uma cena cultural interessante, muita gente na rua. O lance da segurança também, porra, morar no Rio. Aí, mês passado eu tava no Rio, aí saí do estúdio, assim, estava ensaiando com meu irmão, que é baixista. Aí eu pego o telefone caminhando, assim, Botafogo, o telefone na mão, cara, guarda esse celular aí, cara. Porque, pô, tu acha que tu tá em Lisboa? Você esquece, né, que você tá no... É triste. Porque passa um cara de bicicleta correndo, te arranca esse celular, tu não pega ele nunca mais. Não só o celular, mas a mão e leva tudo. Leva correndo também, porque as perninhas dos caras são... E esse mercado musical em Portugal, cultural, você acha que é receptivo à música brasileira e que é realmente um ambiente propício para que realmente um artista possa crescer aqui? Assim, eu acho que além de Portugal, né, a questão toda é que, por exemplo, nessa turnê de 2019, eu fiquei 2 meses longe, com 2 filhas pequenas. Aí no ano passado eu vim de novo, repeti mais ou menos os mesmos países, né? Aí Portugal, Holanda, Áustria, Alemanha, França e tal. E aí e fiquei de novo 1 mês e 40 dias. 1 mês e 40 dias, 1 mês e 40 dias não. Eu tô pensando como hora, né? O horário 20 para... Não, 1 mês e 20 dias, né? Quase 2 meses. De novo, né? Longe. Aí quando tu volta, as crianças já estão com outro vocabulário, já tem umas coisas que tu perdeu, sabe? Aí eu digo, voltei pro Brasil e digo, cara, vamos morar em Portugal? E a minha mulher tava louca pra vir. Ai, que legal. Aí na hora, assim, vamos embora e tal. E a minha filha mais velha, vamos embora, quando é que nós vamos? E tal, sei que. E aí, realmente, essa decisão foi tomada quando eu voltei em maio. Em setembro já estava... Já estava aqui, já. Olha aqui. que legal, rapidinho. Foi muito rápido. E a questão, então, é porque tem aqui Portugal, mas assim, porra, eu tô perto de todas essas outras cidades que tem se aberto, assim, pra mim. Tá no centro, né? Eu fiquei rapidinho. É mais acessível. Pego um avião pra Holanda, pra Amsterdã, aí faço umas cidades ali, aí de trem eu vou pra Paris, aí faço Paris, depois pego um trem e vou pro sul da França, aí depois posso ir dali de trem pra Itália, ou pegar um avião em Marseille e descer na Áustria. Entendeu? Ou fazer uma viagem longa, que antigamente eu fazia mesmo, assim, eu ia para Milão, de Milão e até Viena. Portugal realmente é um ponto estratégico. Né? É um ponto estratégico. E deixa eu te perguntar uma coisa, nesses 40 anos de vida, né, vamos falar de vida musical. De vida musical, né? O que você tira, assim, como experiência de vida, assim? O que você teria que falar para as pessoas, assim, nesses 40 anos? O que você falaria para as pessoas dessa sua experiência profissional? Teria uma frase clichê, assim, persiga seu sonho. É verdade. Não desista. Seja persistente e tal. Mas isso é verdade, porque teve um dado momento, assim, na década de 80, que tinha um produtor, que é o João Augusto, hoje ele tem um selo dele que é DEC, a DEC disso, mas ele nessa época ele era produtor da EMI, né? E ele tinha produzido um disco, um amigo meu, Vitor Ramil, que é irmão do Cleito Cledir, e aí o Vitor deu uma fita minha para ele, e aí eles me convidaram para ir lá ver as gravações, morando em Porto Alegre, né? Antes de eu ir morar no Rio. Aí eu fui lá pro Rio para acompanhar as gravações e tal. Aí o João Augusto, tu é o próximo da fita e tal, não sei o que. Então, se prepara, mas tu tem que vir morar aqui. Tá, isso aí era final de 86, assim. Aí em 87 eu fui com a minha banda, a gente já alugou um apartamento, fomos lá e ficamos esperando, né?
E ficamos esperando, o cara, não, tem que esperar baixar a onda um pouco do rock Brasil, porque as gravadoras só querem saber de banda agora, não querem saber de artista individual. E muito menos um artista de MPB, né? Então não aparecia ninguém. Nessa época ficaram na geladeira o Lenine, o Chico César, toda a galera, o Zé Cabaleiro. Tudo ali esperando todo mundo esperando essa fase. Cada um foi fazer. Ainda bem que eles esperaram. E ninguém desistiu. Essa ninguém, por isso que é. E aí eu lembro de uma vez que aí eu comecei a dar aula, né, para sobreviver. E a galera que tocava comigo, o baterista e o baixista, foram tocar com a Adriana Calcanhoto, um outro cara foi... mas a Adriana estava começando ali, a Adriana não tinha nem disco, assim, era o comecinho da Adriana, e a Adriana eu conhecia desde adolescente em Porto Alegre. Aí veio o outro cara, o pianista foi tocar com a Fátima Guedes, com o Tony Horta, já era uma coisa assim, uma música um pouco mais sofisticada, né? Não que a Adriana não seja sofisticada, mas é mais assim uma coisa voltada com a letra e tal, né? Então, New Horta é muito acorde e tal, tem que realmente destrinchar a harmonia para tocar com ele. E aí, eu fiquei ali, o que eu vou fazer, né? Eu não queria tocar com ninguém, acompanhar, nunca tinha feito isso. E aí eu fui e comecei a dar aula. Eu me lembro que aí todo mundo, chegou um ano lá, isso foi em 87, 89, o meu irmão casou, saiu. Aí depois o outro casal, o baterista estava com a mulher, a gente morava realmente numa comunidade. Aí eu digo, pô, vocês não criaram vergonha na cara ainda, o cara tá aí há 2 meses com a namorada e já foi. E vocês estão há 2 anos aqui morando junto aqui. Aí eles foram embora. Aí ficou eu e o pianista. Aí o pianista rolou um contrato para ele na Alemanha. Aí fiquei só eu aqui, um apartamento gigante, assim. E aí, só que tinha acontecido um fenômeno na época do governo do Sarney, que tinha deflação, então os preços encolhiam num dado momento. Teve um momento que explodiu. Logo que a gente se mudou para o Rio, a gente ia para o supermercado e tinha que... lá tá remarcando, tinha que correr antes do cara remarcar. Então a gente se divide. Essas coisas hoje em dia a gente para pensar, é completamente fora da realidade, mas são coisas assim que muitos viveram, né? Sim, e não é fácil. Teve essa fase, inicial. Então o ingrediente que a gente corria para não desistir. Aí 2 anos depois os aluguéis, inclusive o aluguel teve deflação, mas pô, para mim antes eu dividindo por 5, né? 5, dividia por 5, daqui a pouco era só eu pagando, cara. Nossa. Aí eu paguei um aluguel, o dinheiro que me sobrou deu para comprar um saco de canjica. Olha aí. E eu fiquei 3, 4 dias comendo só canjica. Hoje em dia não quer mais saber de canjica, né? Depois desse trauma. Eu ainda gosto de canjica. Mas era canjica com água, não tinha nem leite. Assim. Nossa! Aí eu digo assim, pô, o que eu quero com o mundo? Será que canjica zero lactose. Olha, viu? Ele não desistiu. Será que, gente, eu vou? Será que eu não faço outra coisa? Será que eu não estudo? Aí comecei a frequentar a faculdade de musicoterapia no Rio, fazer uns cursos lá e tal. Eu já estava virando musicoterapeuta. Nossa. Aí depois chegou 1990, eu fui para passar um tempo no Rio Grande do Sul e, cara, parecia que eu tava carregando um piano e que daqui a pouco eu tava com uma gaitinha de boca, de tão fácil que ficou, entendeu? Porque eu tava numa dificuldade no Rio e eu chego lá num lugar que eu já tava com muito prestígio, as pessoas achavam que eu tava o dono do Rio de Janeiro. Aí fazia show pra caramba e comecei a ganhar dinheiro, aí gravei meu primeiro disco, eu mesmo bancando e tal. E veio esse prêmio no ano 1991. Que foi o Prêmio Sharp, né? Na época era Prêmio Sharp, hoje é o Prêmio da Música Brasileira. E foi um gás pra você também, né? Pô, total. Eu imagino. Total, porque aí vinha todo mundo falar comigo, Caetano, os caras tudo. Você quer... Simplesmente. Simplesmente o Caetano, gente. Eu peguei um voo pra Porto Alegre com... O Milton Nascimento ia fazer um show lá e eu ia fazer a abertura, tinha sido contratado para fazer a abertura. Aí, encontro ele 9 anos, eu vou fazer a abertura do teu show e tal, não sei o que. Ele sentou comigo e começou a conversar. Foi assim, o primeiro dessas grandes estrelas da música brasileira com quem eu tive alguma
Diálogos Maiores, que se tornou meu amigo a partir dali, realmente, assim, foi um cara que sempre me apoiou, assim, foi sempre... Então legal, o recado é gente. não desistir, Não né, gente? desista, Teve canjica zero lactose, teve a dificuldade de pagar o apartamento, ó, tudo isso que a gente reclama no dia a dia, né, que como artista a gente passa muitas dificuldades, às vezes a gente olha pra grande sucesso como é o Antônio, né, e fala, mas ele não passou pelo que eu passo, ele não... Entendeu? Os perrengues que a gente passa aqui como imigrante, né, amigo? Então todo mundo passa por isso e o importante é manter a fé e o foco. É isso aí. Não é verdade? Seguir firme, né, Antônio? Firme, fé e foco. Olha aí. É isso. Os três mas deu certo. Os 3 Fs do sucesso. Gente, o papo tá tão gostoso, mas a gente vai ter que encerrar, infelizmente, nessa presença VIP aqui no nosso programa. A gente fica, assim, muito honrado de você contar um pouquinho da sua história, legal, desses momentos, né, que você passou em todo esse tempo, que eu tenho certeza que deve ter muito mais aí guardado, né? Tem. Que você tem que compartilhar. Os 3 programas ainda tem que voltar aqui pra contar tudo. Mas assim, ó, muito obrigada mesmo por você trazer, compartilhar com a gente, né, com o nosso público, a sua história de sucesso. É uma honra mesmo. E foi muito bom pra mim também, porque vocês são ótimos interlocutores, né? Nossa, o vídeo dele, gente, diretor, agora. Coloca aí, ó. Eu estou me achando porque vim do meu amor. Já faz um rios disso, olha, já coloca um destaque lá na rede social que eu quero isso daqui gravado, vou mandar pra minha mãe e meu pai, viu? Gente, agora vocês vão ficar com um saia justa e vai continuar rindo, igual a gente aqui, tá? Ovos de qualidade, ovos extra, ovos e com uma oferta imperdível. É isso, meu povo maravilhoso. Nosso programa chegou ao fim, né? Mas chegou ao fim, mas eu tô feliz. Por quê? Porque a gente sabe que a gente vai estar juntinho daqui a pouco, né, Fernandinha? Gente, daqui a pouco tem um próximo programa bem quentinho pra você. Então já segue o nosso programa em todas as redes sociais. A gente já tá cansado de falar. @taligado.pt no Instagram, no YouTube, no TikTok, né? Tudo. E lá no YouTube tem que ativar as notificações pra chegar pra vocês, entendeu? Exatamente. E vocês compartilharem com os amigos, porque a gente quer isso, né? A gente quer compartilhar o bem, colocar... A gente tá contando aqui várias histórias de sucesso, então assim, são histórias incríveis, né? E a próxima história de sucesso tem que ser a nossa, né? Por Claro. favor. Contar a nossa Pelo história. amor de Deus, gente. Os nossos perrengues chique, né? Os nossos perrengues chique, olha. Mas muito obrigado pela sua audiência, por ter vindo e assistido o nosso programa até aqui. E até o próximo programa. Fiquem ligados. Tchau!